Bom dia, alunos do 8º ano do Colégio Freinet. Eu sou a professora Manuela, de Língua Portuguesa, e hoje a gente vai ter a parte 2 do estudo do gênero textual exposição oral. Vambora? Pessoal, para começar, a gente pode usar tanto a expressão exposição oral quanto apresentação oral para se referir a esse gênero, tá bom? Eles são sinônimos sem problema, tá? A apresentação oral, ela pode ser, por exemplo, no formato de um seminário, de uma palestra, uma conferência, um debate, ou seja, gêneros orais formais que vocês vão aplicar fora de casa, geralmente em um espaço público. Por isso que vocês acabam estudando e exercitando tanto, por exemplo, um debate, um seminário na escola. Por isso que eles são importantes, tá bom? Todos eles são baseados numa opinião, tá? Que precisa estar ancorada em argumentos, tá? Por exemplo, a impressão, ela é diferente da opinião, por quê? A impressão, a gente acaba dando assim, opiniões muito subjetivas, muito vagas. Já a opinião não, a opinião real ela demanda o quê? Diálogo com coisas que estão além do nosso umbigo, com argumentos de autoridade, de opiniões que não vieram do nada, que estão aí sendo discutidas há muito tempo, tá? A exposição oral, ela, no caso, ela não é uma fala comum, uma fala informal. Ela é uma fala formal porque ela é uma fala planejada previamente. E uma coisa muito interessante é que geralmente a gente fala, pensa para escrever. Aqui a gente passa por todos esses processos de pensar, escrever e depois a gente vai expor por meio da fala aquilo que foi escrito. Então ela acaba tendo alguns caminhos mais longos e até inversos, tudo bem? Bom, como eu falei, o texto formal, ele é planejado, tá bom? E ele vai tentar eliminar muitas marcas de oralidade, por exemplo. Como ele é planejado, ele vai evitar muitas repetições, a gente acaba falando alguns tiques, né, que a gente repete bastante, mas a gente tenta eliminar o máximo possível que a gente conseguir. Reparem, por exemplo, os apresentadores de jornal, né, eles são bem articulados na oratória, na eloquência, então eles dominam muito bem a palavra falada, né? Então eles têm uma fala assim impecável, tá bom? Tanto na dicção, na escolha de palavras e afins, tá bom? Então assim, como eu disse, não é uma fala de contexto familiar, espontânea e improvisada. Ela vai demandar rascunho e planejamento, ou seja, tanto para textos escritos quanto para textos falados formais, a gente precisa sim rascunhos e planejamentos, como eu sempre vivo pedindo para vocês. Faz o rascunho, faz o planejamento, faz o esquema, até a gente costuma dar ponto por essa etapa, ela realmente é importante para a questão assim da organização, tá bom? E esse tipo de exposição oral, ela vai precisar de pesquisa, reflexão, organização prévia de dados e informações. Por exemplo, uma videoaula, ela não é simplesmente uma live, né, que eu vou falando coisas aleatórias, por mais que eu tenha estudado antes. Não, ela precisa assim de uma pesquisa. Eu mostro os slides, coloco na ordem, às vezes tem até que ensaiar um pouco, você erra, você arruma, seria como se fosse um rascunho, né? Então ela não é uma coisa espontânea, ela é planejada, demanda tempo e etc, tá? A fala, ela tem que ser planejada de acordo com o contexto. Por exemplo, se eu vou falar para criança, não posso usar certas palavras. Se eu vou falar com jovens, posso usar outro vocabulário, outro tom de voz, né? Por exemplo, os youtubers que vocês gostam, tem aqueles lá bem infantilizados. Ei, galerinha! É um público mais, digamos, imaturo, né? Ou que quer se divertir também, né? Mas, por exemplo, um discurso político, uma opinião de jornal, pode ver que o tom e o vocabulário é diferente, é para um público diferente. Então, quando vocês forem montar a exposição oral de vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Às vezes também um vocabulário muito erudito num contexto mais de um público assim mais abrangente ou mais informal, não acaba dando efeito, porque eles não vão te entender. Então, às vezes, o que a gente faz muito na escola, a gente solta uma palavra difícil,
como vocês vão ver nos próximos slides, mas depois a gente acaba explicando essa palavra, né, para vocês irem criando repertório, porque vocês estão em fase de formação, né? Então, assim, o texto oral, assim como o texto escrito, ele tem que ter muito claramente que ele busca atingir uma finalidade e um efeito, e ele tem que ser planejado com isso no horizonte em mente da gente, tá? Então, sempre buscando uma linguagem adequada ao público. Pessoal, são textos que são argumentativos. A gente vai sempre escolher um tema relevante e vai tentar fundamentar isso de uma maneira que fique clara, objetiva e instigante também, que ela provoque reflexão. Não é simplesmente vou provar e vou reduzir. A ideia eu vou ampliar, vou fazer pensar, vou pensar até contra mim, no sentido assim de realmente ampliar a minha visão de mundo. Aqui eu queria, com muita atenção, que vocês guardassem essa palavrinha, tese. Alguém já ouviu falar dela? É uma palavra feminina, um substantivo, tá? E pegando aqui a definição extraída do dicionário online do português, o Dício diz que tese pode ser definido como assunto ou tema, o que se propõe discutir ou debater. A ideia de debate, simplesmente assim, a gente já vai argumentar sobre um assunto esperando a réplica de quem vai conversar com a gente. A gente não tem a verdade absoluta, né? Ela está dentro de um contexto democrático. É uma proposição que se faz para ser defendida, caso haja contestação, ou seja, alguém que vai ser contra. É um convite a pensarem contra a gente. A ideia é ter uma coragem até. Aqui se falou muito da palavra proposição. Proposição quer dizer asserção, afirmativa, controversa ou polêmica, ou seja, vamos pensar sobre temas que são complexos, são espinhosos, né? Continuando aqui a definição do dicionário: proposição acerca de um princípio artístico ou científico que, exposta de modo escrito ou falado também, deve ser defendida publicamente, tá? A discussão sobre essa proposição, tá bom, gente? No caso aqui diz escrito porque, por mais que ela seja depois apresentada oralmente, como eu disse para vocês, ela passa pela etapa do planejamento escrito, tá bom? Pode ser também trabalho apresentado para obtenção de uma pós-graduação, geralmente para obtenção do título de doutor. O doutor, ele compõe tese. O mestre, que vem antes do doutor, ele compõe uma dissertação. A dissertação é uma discussão. A tese já seria a tentativa de estabelecer um ponto de vista original sobre um assunto polêmico, tá bom? Investigar um assunto de uma perspectiva diferente, tá? Não no sentido de ter uma verdade absoluta, mas no sentido realmente de contribuir e de ampliar com enfoques novos. Aqui é importante também o termo tese, dentro da filosofia que vocês vão estudar no ensino médio, ela faz parte de um sistema dialético. A tese é a primeira parte que você coloca um assunto polêmico, a tese é seguida por uma antítese. É a antitese, né? Você coloca uma afirmação, nega ela, e da combinação das duas a gente avança, a gente progride até a síntese, que é a ideia assim de uma coesão nova da mistura da tese com a antítese, ou seja, elas se negam, na verdade, para se misturarem e criar algo novo, tá bom? Já estão craques agora sobre o que é tese, antítese e síntese? Na verdade, toda redação ou exposição argumentativa, ela pode seguir esses esquemas, né? Você apresenta uma coisa, relativiza aquilo, mostra os contrapontos, depois você, a partir daquela discussão, você chega a uma síntese que não é absoluta, tá bom? Mas já é, assim, uma amarração provisória de um ponto de vista. Pessoal, toda essa discussão em cima do gênero apresentação oral ou exposição oral, dentro da apostila de vocês, está sendo feita em cima do texto da Chimamanda Ngozi Adichie, chamado Perigo de uma História Única, né? Como eu mostrei no vídeo 1 para vocês, ele é baseado numa conferência, num TED Talk, que está no YouTube, se vocês
quiserem assistir ouvindo, né, a exposição da Chimamanda, é uma exposição de 2009, tá? Mas aqui no Brasil ela foi transcrita e publicada na forma escrita pela Companhia das Letras no ano passado, tá? Então, assim, qual que é a tese que a Chimamanda ela vai explorar dentro dessa conferência? A tese dela é: a humanidade compartilhada se afirma paradoxalmente por meio da diversidade das culturas, ou seja, o que a gente tem como humanos que nos torna iguais é justamente exercer as nossas diferenças com liberdade. Não é, por exemplo, também a gente ficar reduzido a diferenças que o outro impõe sobre a gente, tá? É no sentido de uma variedade, não de uma restrição. Vocês lembram que a apostila de vocês, 2, inteirinha, ela se chama Diferentes e Semelhantes. E o texto da Chimamanda, ela vai toda hora jogar com essas polaridades do que tem de diferente, semelhante, como essas coisas se misturam, né? E então, assim, a gente vê que o mote dela, a linha de raciocínio que ela vai explorar é a ideia de história única. Para definir o que é história única, ela vai acabar dando vários exemplos até chegar à definição do que seria essa história única, né? Então, em alguns trechos ela diz assim: é assim que se cria uma história única. Mostre um povo como sendo uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles, os sujeitos desse povo, se tornarão, tá? Você engessa uma verdade ou um sujeito dentro de uma perspectiva restrita e repetitiva. Ela vira só aquilo, né? Outro trecho. A consequência de uma história única é essa: ela rouba das pessoas a dignidade, torna difícil o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada, enfatiza como nós somos diferentes ao invés de como somos semelhantes. Aqui é a definição da noção do conceito que ela quer explorar, tá? Então, assim, a história única, ela é restritiva, ela desumaniza os sujeitos ou as verdades e nos afasta dos outros, tá bom? O outro vira uma coisa, ele não é mais um ser dotado de complexidade, de subjetividade e tudo mais, tá? Bom, como essa verdade única, ela nos afasta e nos desumaniza, ela torna o outro pra gente um estranho, um distante e um exótico. Ai, aquela pessoa é exótica. A gente tem que tomar muito cuidado, que isso aí não é bem um elogio não, viu? O que quer dizer exótico? Ex-óptico, o que está fora da ótica, o que está fora do nosso campo de visão, o estranho, o ignoto, né? E assim, o nosso campo de visão, ele é sempre uma perspectiva relativa, limitada. Ele é realmente um ponto de vista. Ele não é a verdade, é um ponto de vista sobre a verdade, né? A gente não enxerga 360 graus, nós não somos deuses, né? Então a gente, na nossa limitação humana, nós não temos a verdade, né? Aliás, assim, a humanidade em si, ela chegaria próxima à verdade de acordo com a contribuição de todo mundo. Então é muito complicado um grupo, ou você, eu, assim, dentro da nossa limitação tempo-espacial, pensar que nós temos verdade sobre qualquer coisa, né? Então aqui, a história única, ela afirma uma igualdade que ela é abstrata. Esse grande igual, esse grande padrão, esse grande conjunto, né? Essa massa, que a gente não sabe de começa ou termina, que exclui e anula o que não cabe ou escapa ao modelo proposto por essa história única, a essa verdade única, tá? No caso, a homogeneidade e a repetição, elas são reducionistas. Homogêneo é quando tudo é igual, né? Tudo é igual, então assim, por que eu não me vejo no outro? Eu acho que o outro é distante, eu sou diferente dele, né? Então assim, homogeneidade e repetição, elas não são igualdade, elas são uma falsa igualdade, elas são até uma violência que reduz o outro a mim, a minha visão, aos meus valores, tá? Os modelos repetidos, as verdades repetidas, reproduzidas até parecerem verdade e universalidade. Uma coisa assim que é mínima, restrita, particular e relativa, ela vira a verdade ou absoluto, né?
E uma mentira repetida, muitas vezes, ela começa a parecer verdade pra gente, ela parece natureza, sendo que ela é um artifício, às vezes intencionalmente, vamos martelar na cabeça das pessoas, assim, até aquilo virar uma coisa comum, né? Mas, geralmente, essa história única, em vez de mostrar uma superioridade daquele que julga e reduz o outro, ela mostra a angústia da própria insignificância frente a realidades muito maiores e inesperadas. A gente vê aquele caos de realidades, de verdades, de coisas que são muito maiores que a gente, então até o mecanismo de defesa de tentar dar conta disso, tá? Ele é até interessante como ponto de partida, não ponto de chegada, tá bom? Bom, vamos ver então aqui. Pessoal, vamos dar um exemplo bem interessante. Vocês estão vendo essa estampa, né? Essa questão de reduzir o outro. Por exemplo, a professora aqui pode estar passando vergonha no crédito e no débito. Por quê? Por exemplo, criei essa aula, eu quis colocar um fundo, né? Ligado à questão cultural, ligado a Chimamanda, mas, por exemplo, ela é africana. Tá, vocês viram que na África tem 52 países. Só na Nigéria, onde a Chimamanda mora, tem 250 povos. Esses povos são diferentes uns dos outros. Então, assim, a gente vê que a Chimamanda, ela pertence a um povo chamado Ibo, né? Então, assim, eu pesquisei na internet, espero que esteja certo. Por exemplo, essa aqui é uma imagem do povo Ibo. Mas, por exemplo, eu vou catar uma estampa africana exótica. Eu andei achando umas bonitas lá, eu vi que não são da Nigéria e nem do povo Ibo, elas são de Gana, né? A gente costuma fazer muito isso com índio. Índio, mesma coisa. Asiático. Latino-americano, né? Como se fosse tudo a mesma coisa, mas a gente que é ignorante, né? A gente que não dá conta. Então, por exemplo, vocês moram aqui na região noroeste de São Paulo, se chega alguém de fora, eles moram lá em Osasco, eles moram lá em Guarulhos, vocês não vão gostar, né? Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ver se é isso mesmo, e se alguém souber, de repente, que esse padrão geométrico étnico tá errado, pode me corrigir, tá bom? Vamos lá, então, caminhando já pro fim da aula. Pessoal, qual que é o problema da história única? Lembra que vocês até viram essa palavra já? Acho que na outra apostila, estereótipo, né? Eu mencionei na última aula, falei assim de modo genérico, vago, mas agora a gente tem que explorar um pouco mais o que é isso. Segundo a própria apostila de vocês, estereótipo é uma visão pré-concebida, uma concepção anterior, né? Antes de ver aquilo, a gente já está dizendo o que é, né? E generalizada de determinada cultura, situação, acontecimento, pessoa, classe ou grupo social. A gente pega uma coisa que é imensa e transforma numa coisinha, né? Por exemplo, a gente faz isso o tempo todo e tem que se policiar. Por exemplo, tenta pensar para vocês na cabeça o que é um morador de periferia. Vai vir uma ideia generalizada, né? E será que é aquilo mesmo, né? O árabe, né, que as pessoas tendem a ver como todo árabe é muçulmano, todo árabe é terrorista, sendo que não, a gente tem, acho que é mais de 1 bilhão de árabes no mundo. 1 bilhão de pessoas, elas são iguais? Árabes não, desculpa, gente, muçulmanos, acho que tem 1 bilhão de muçulmanos no mundo, 1 bilhão, né? Ou, por exemplo, nordestino. Muita gente aqui é filho, neto de nordestino, namora um assim e fala como se fosse uma coisa muito distante, sendo que tá aqui no sangue, né, gente? Toda hora eu repito isso na sala, vocês estão até cansados de ouvir. Então, qual que é o problema da história única quando ela cria estereótipos? Uma versão, ela se torna a história única, né? Geralmente, até isso aqui é um trecho citado pela Chimamanda, quando ela foi para os Estados Unidos, né? Vocês viram que ela é filha de professor universitário, ela era até uma menina rica lá na Nigéria. Ela é uma menina rica, uma moça rica na Nigéria, assim, comparado, ela vive muito bem, né? A amiga dos Estados Unidos dela, sem nem conhecer ela, olhou para ela com uma arrogância bem intencionada, uma piedade, uma dó, né? Sendo que assim, eu vou ter pena dele, vamos ter humanidade. Na verdade, isso acaba sendo até desprezo, né? A gente comete esse erro o tempo todo, todo mundo.
Até a própria Chimamanda falou que ela fez isso com os outros também, né? De julgar, pré-julgar antes de conhecer, né? Então, assim, na verdade, essa superioridade da gente encobre a nossa ignorância, que é reduzir o outro e a complexidade do mundo à minha pequenez e parcialidade. Aquilo é só um pedaço das coisas, tá? Então a gente acaba na nossa dó com o outro, achar que o outro é coitado, não que a gente não tenha que ter solidariedade, viu? Mas a gente acaba, às vezes, rebaixando o outro, se achando superior, né? Então, assim, essa pena esconde um desprezo, até uma arrogância, tá? De quem está julgando sem conhecer, né? E também um medo da pessoa de não se abrir e não se ampliar. Então ela, como eu já falei pra vocês, ela tenta reduzir o outro o tempo todo para dar conta daquela coisa desconhecida que desestabiliza ela. Na verdade, a gente tem que se abrir para coisas que nos desestabilizem, assim, com bastante reflexão, né? Sem desestabilização a gente não cresce, tá? E, assim, só desculpa falar, isso é o que a gente menos faz, por exemplo, na internet, né? Que a gente fica lá, todo mundo fica valente atrás da tela do computador, né? Coloca lá sua opinião, no cara a cara muda, né, meus amores? Vocês conhecem bem como que é nosso momento, né? Todo mundo faz isso, todo mundo tem que se policiar. Pessoal, a Chimamanda, ela fala que os estereótipos não é que eles são totalmente falsos, mas eles são incompletos. Então, se eles são coisas incompletas, que se propõem ser totalidades, verdades absolutas, aí eles se tornam falsos sim, tá? Bom, ela fala assim que as catástrofes não existem só na África, mas essa imagem foi colada ao continente, tem catástrofe no mundo inteiro, mas assim, você pensa em África, você pensa só em catástrofe. Sendo que ela diz assim, você tem catástrofe lá e você tem lugares paradisíacos, maravilhosos, você tem, um continente, gente, é um universo, tá? Bom, e a gente tem medo, né? Então é mais fácil a gente falar, lá é aquilo que eu desprezo, do que vamos ver se é isso mesmo, vamos passear lá, vamos conversar com a galera, vamos trocar ideia na internet, né? Vamos sair do algoritmo e da bolha, mas não, né? Bom, pessoal, os estereótipos, eles são muitas vezes reforçados, olha assim, por instâncias, na verdade, que elas deveriam ser mais reflexivas, né? Que elas têm uma autoridade na fala delas, né? Que é a mídia. Por exemplo, o modo, por exemplo, como os africanos, ou como os indígenas, ou como os muçulmanos aparecem na nossa mídia, que é bem influenciada pelos Estados Unidos, não é o modo como esses povos vão aparecer em outros países e no país deles, né? Então, assim, a mídia reforça esses discursos únicos, às vezes, em vez de ampliar nossa cabeça. Alguns modelos de ciência também, eles têm a ideia, às vezes, de ser a verdade, sendo que a ciência ela tem que sempre tentar se superar, se questionar. E as religiões também. Algumas religiões, ela sempre vai ter algum interesse de poder mesmo, de visão de mundo, de modelo de organização ideal da sociedade ou do sujeito, né? Então, assim, os estereótipos, eles fixam, congelam o outro a partir de uma visão pessoal, restrita e parcial, tá? Se abrir ao outro, né? A gente nem tentou chegar ao universal e já tá com a universalidade aqui na mão da gente, né? Então, assim, a desumanização do outro a um tipo genérico, impessoal, distante, desumanizado. Então, assim, quando a gente faz isso com o outro, quando a gente fecha ele num estereótipo, num tipo, né? Uma coisa que é sempre a mesma coisa, ele perde o caráter de sujeito complexo e multifacetado, tá bom? Vamos lá, cada ser é um universo, né? E assim, eu tô falando isso, mas isso é um esforço até o fim da vida pra todo mundo, tá? A gente erra, faz muita bobagem e passa vergonha no crédito e no débito, tá bom? Bom, pessoal, a Chimamanda, ela dá 2 exemplos aqui, já vou fechando a aula. Ela fala do feed.
O Fide era o filho de uma senhora que prestava serviços domésticos na casa dela, que a Chimamanda, ela vinha de uma família bem de vida lá na Nigéria, né? E assim, ela via o Fide, era o filhinho da empregada, ela tinha dó, porque a mãe dela, ai, o menino tão coitadinho, tão pobrezinho. Então ela começa, criança, a ter preconceitos com o Fide, né? Então assim, ela vê que ele é pobre de recursos materiais, ela já amplia isso, que ele é pobre de espírito também, que ele é alguém que só pode se ajudar o tempo todo. Só que um dia ela vai visitar a casa do Fide e ela vê assim que o irmão, a família dele faz cestos de ráfia assim, de artesanato assim, mas lindos, maravilhosos, e ela fica muito chocada. Nossa, como ele consegue fazer isso, né? Então, hoje em dia ela olha aquilo com vergonha, né? Da ingenuidade, da pretensão que ela tinha. Então, ela cristalizou ele para ser algo que é só aquilo. Mas a ideia é o quê? Tentar pensar que tudo pode ser algo além daquilo que ele está parecendo ser. É mais do que aquela imagem única, tá? Reducionista, estreita, que repete e martela, tá bom? Na nossa cabeça, aquilo é verdade, aquilo é verdade, aquilo é verdade. A gente fica com cabresto aqui, tá bom? Então, ela vai falar tanto do olhar dela projetado sobre o outro, que é reduzir o Fide a uma face do Fide, e do outro sobre ela também. E como eu já citei para vocês, ela vai citar, vai comentar quando ela foi estudar nos Estados Unidos, uma universidade de muita reputação. Ela chegou, é uma imigrante africana, né, estudante. A amiga dela levou um susto quando descobriu que ela escutava Mariah Carey, música tribal. Ela achou que a pessoa só ficava naqueles folks, assim, aquelas músicas bem típicas, né, folclóricas, né, e achou até que ela não conseguia nem usar o fogão, achou que ela era uma primitiva, tá bom? Sendo que o pai dela é professor universitário, e daí que tá na África, né, a gente que é idiota. E, além de tudo, o outro susto da amiga dela é que ela falava inglês. Mas como assim você fala inglês? Onde você aprendeu de lá? Desde que eu nasci, meu país fala inglês, né? Então aqui, pessoal, terminando já. Primeiramente, ela vai citar sobre o Fide, né? Tudo que eu havia ouvido sobre eles, a família do Fide, é que eles eram pobres. Assim, havia se tornado impossível para mim vê-los como alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era a minha história única sobre eles. Ou seja, a pobreza material deles era a minha pobreza de espírito, né? Eu reduzo o outro, eu me reduzo também, ninguém se abre e ninguém se conhece, tá? Então, assim, por isso que a gente tá na escola, por isso que a gente tenta pesquisar, que a gente tenta estudar coisas que a gente não quer, porque a gente vai se abrir, a gente sai do algoritmo, a gente sai da bolha, tá bom? Se abrir a vertigem ao perigo, tá? E aí, quando ela vai para os Estados Unidos, lembra, pessoal, essa capa do livro que eu mostrei na aula passada é o Americana, né? Que aí já é uma leitura ficcionalizada que ela faz dessa experiência. Mas não é do Americana, é aqui da Conferência da História Única, quando ela fala da experiência autobiográfica dela, ela diz o seguinte: o que me impressionou foi que ela, a minha amiga dos Estados Unidos, sentiu pena de mim antes de ter me visto, né? Chegou a coitada, né? E aí ela disse o seguinte: minha colega de quarto tinha uma história única sobre a África, uma história de catástrofes. Nessa única história, não havia possibilidade de os africanos serem iguais a ela, de jeito nenhum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão como humanos iguais, né? Então, assim, a gente vai ver ainda na próxima aula, vocês vão ver que é um tema complexo. Achei que ia ser uma aulinha rápida, mas tudo fica muito maior, né? A gente perde o controle e isso é positivo, porque faz a gente estudar, faz a gente se esforçar mais. Como se dá na aula agora, aula final mesmo, parte 3, encerramos esse tema, vamos para a gramática depois retomamos ainda com mais um texto, né? Não é mais da Chimamanda, mas pensando dentro desse jogo entre iguais e diferentes, ou como que era? Diferentes e semelhantes, né? Que é o jogo da apostila, a proposta que ela tem nesse bimestre para vocês. A gente vai ver como que dá essa igualdade para elas. Como que ela pode falar de igualdade se ela não quer algo que é padrão, que não é homogêneo, né?
Então, assim, vocês viram que é bastante palavra, bastante conceito, é denso. A gente para por aqui hoje, tá bom? E a gente continua na próxima aula, amanhã já. Amanhã é feriado. Aí a gente continua na quarta, mas a aula tá preparada já, viu, pessoal? Beijão. Vou corrigindo os textos de vocês, que acumulou, é muita coisa, tá? Mas vamos firmes e fortes, leiam bastante, vejam bons filmes e tentem ver coisas que vão contra o que vocês estão acostumados a pensar ou fazer. Porque senão a gente... Por que a gente sai de casa se a gente vai ver o que a gente vê o tempo todo em casa já, né? Então, o sentido, às vezes, de ir pra escola, de conversar com os outros, de participar de um debate é isso. Ver coisas que a gente não costuma ver e o que a gente nem gosta, às vezes. É a gente ser corajoso nesse sentido, tá bom? Beijão grande pra vocês. Essa aula foi preparada com bastante carinho, tá bom? Vamos viver a vertigem do conhecimento junto, na nossa humildade, tá bom? Beijo, tchau, tchau.